Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar algo novo em matemática, que são as expressões numéricas. Então, agora você vai pegar o seu livro e vai abrir na página 46. Na página 46, você vai encontrar uma imagem como essa. Uma feira livre, uma feira de alimentos, onde as pessoas podem comprar um temaki, um pedaço de pizza, porque nas situações do dia a dia, nós encontramos e realizamos as expressões numéricas muitas vezes sem saber, sem nos dar conta. Por exemplo, quando você vai calcular o quanto você gastou. Por exemplo, eu poderia pedir 2 pedaços de pizza, sendo que cada pedaço de pizza custa em torno de R$ 10. Então, 2 vezes 10 foi o meu primeiro gasto. Ao lado, nós temos lá uma barraca de temaki. Eu posso pedir 3 temakis. Então, 3 temakis, eu posso calcular que cada um custe R$ 8. Então, 3 vezes 8, 24. Então, antes de chegar no resultado, nós vamos só organizando esses cálculos de multiplicação, que é a unidade do que eu peguei com o valor de cada um. E vou acumulando esses gastos, tá bom? Então, lá na página 46, nós começamos a ver uma situação do dia a dia. E aí, logo depois, você vai encontrar no capítulo 1, essa tela que mostra o seguinte: nós vamos ver as expressões numéricas, como que elas se resolvem, porque existe todo um jeito de se fazer, tá bom? Bom, o livro traz uma situação falando sobre o preço de uma corrida de táxi. Então, tem lá o motorista e ele vai dizer o seguinte, que cada bandeirada tem um valor. E essa bandeirada, ela custa R$ 5. Esses R$ 5 é o valor de cada quilômetro. Então, quando nós vamos chamar um táxi para fazer uma corrida, a cada 1 quilômetro eu acumulo R$ 5. Então, por exemplo, se eu caminhar, se eu trafegar lá por 3 quilômetros, então são 3 quilômetros vezes R$ 5. E assim por diante. E aí você vai completar nessa parte o que o livro vai direcionando a você. O quanto foi percorrido e o quanto se gastou somando todas essas partes desses quilômetros adicionados. Depois, você vai observar uma situação que propõe 2 maneiras de resolução. Vai levar você a pensar, será que resolvendo os cálculos de maneira inversa, de qualquer jeito que nós pensarmos, eu posso escolher qual é a maneira de iniciar esse cálculo? Por exemplo, eu tenho as 4 operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. O que eu posso escolher para fazer primeiro? Será que eu posso escolher ou eu tenho que começar por algum cálculo? E o livro propõe esse pensamento a você. Você vai fazer essas 2 continhas separadas e aí vai provar que, será que eu obtenho o mesmo resultado, começando por adição, por subtração, por multiplicação? Existe uma regra para isso? E aí você logo vai perceber que não, Dependendo do jeito que você começa a calcular essa sequência, você obtém resultados diferentes. Como você vê aí no quadro verde, nós temos uma regra. As expressões numéricas, elas podem possuir as 4 operações ao mesmo tempo. Mas a primeira regra que você precisa observar é se ela possui a multiplicação ou a divisão, ou as 2 ao mesmo tempo. Então, é assim, você vai olhar as sequências dos cálculos. Se ela possui uma multiplicação ou uma divisão, você precisa começar pelo que apareceu primeiro. A minha expressão numérica possui uma multiplicação, uma divisão e uma adição. Então, os primeiros que eu tenho que observar para calcular, multiplicação e divisão. Quem eu faço primeiro? Quem apareceu primeiro? A multiplicação apareceu primeiro? É por ela que você vai começar. A divisão apareceu primeiro, então você vai fazer primeiro a divisão.
Primeiro faz o cálculo que aparece primeiro, no caso do exemplo foi a multiplicação. Na próxima linha, na próxima rodada, sobrou a divisão. Então, você vai fazer o cálculo da divisão e só na última rodada de cálculos você vai fazer a sequência do último cálculo, que no nosso caso aqui era a adição. Existe um outro caso que traz, por exemplo, sinais de associação. Sinais de associação são, por exemplo, o primeiro deles são os parênteses. E os parênteses têm privilégios. Então, todos os cálculos existentes dentro dele é o que você tem que fazer primeiro. Mesmo que lá dentro dos parênteses existam cálculos de adição e subtração, e fora dos parênteses você tenha a multiplicação e a divisão. O que interessa, o que importa para você observar é que os cálculos que são prioridades a serem resolvidos são os cálculos que estão na parte de dentro dos parênteses. Se dentro dos parênteses você tiver as 4 operações, não se esqueça, primeiro multiplicação ou a divisão, quem aparecer primeiro, e depois os outros cálculos, tá bom? Bom, aí depois você tem que resolver o bumerangue. O bumerangue você vai observar lá a nossa imagem da abertura para resgatar, né, alguns valores dos preços e vai lá ver o quanto custou a pizza e os 3 pastéis de Belém, tá? E aí você vai montar uma expressão numérica para mostrar tudo o que foi comprado, qual foi o consumo. E o exercício 1 traz algumas cédulas. Essas cédulas você precisa calcular o quanto você tem. De que forma? Formando uma expressão numérica. Não faça cálculos com contas separadas. Não, deixe o algoritmo de lado, você vai precisar montar a expressão numérica. Então, por exemplo, na letra A, nós temos 2 cédulas de R$10. Então, os primeiros valores que você vai escrever são 2 vezes 10, mais eu tenho 2 cédulas de R$5. Então, você vai colocar mais 2 vezes R$5. E ao final, você percebe que ainda tem mais uma moeda de R$1. Então, tudo isso mais R$1 igual. E aí, você vai resolvendo. Perceba se há necessidade de acrescentar os parênteses para resolver esses cálculos. E ao final, você precisa ter a quantidade exata, a quantia exata que foi apresentado em forma de desenho para você. Tá bom?